Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma grande alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos numa série intitulada Começando uma Nova Vida e o nosso assunto hoje é Despir-se e Vestir-se. Para iniciar a nossa meditação, nós vamos ler um texto bíblico em Efésios capítulo 4, versículos 22 até o verso 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Algo velho e ruim precisa ser tirado, porque algo novo e bom precisa ser colocado. Primeiro precisa despir-se para então poder vestir-se. Despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. O velho homem precisa ser deposto para que o novo homem seja posto em seu lugar. A velha maneira de viver precisa ser destronada para que a nova maneira de viver comece a reinar. O velho homem que se corrompe por desejos enganados precisa sair para que o novo homem possa assumir. É preciso ser renovado na maneira de pensar. O projeto de me tornar semelhante a Deus em santidade e em justiça precisa prosseguir. Deus começou uma boa obra e quer concluí-la. O bom projeto que ele começou em minha vida precisa prosseguir. Somos como uma cebola. Tiramos aquela casca velha que está por fora, mas há outra casca e outras cascas que podem ser tiradas com continuidade até chegar ao centro da nossa vida. Sempre lembrando, menos de mim, mais de Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu preciso obedecer para amadurecer. Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25 dizem: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. A prática da palavra, aquela obediência fiel a Deus, é o segredo de uma vida feliz, próspera e abençoada. Um processo de mudança foi iniciado em nossa vida, na nossa conversão. Algo novo e bom começou e deve continuar. Pela fé em Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo em nossa vida. Uma nova disposição foi inserida em nosso coração no nosso encontro com Jesus. Meus pensamentos, minhas palavras, minhas ações, tudo pode ser mudado por meio da minha relação de servir a Deus e ao próximo em amor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 a 33 diz: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Comer, beber ou fazer qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Vou repetir. Façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem,
mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Quero desafiá-lo a adotar alguns propósitos em seu viver. Primeiro, faça tudo para a glória de Deus. Versículo 31 do texto que acabamos de ler diz: façam tudo para a glória de Deus. Comer, beber ou qualquer outra coisa. Não importa onde você vá, vá lá para glorificar a Deus. Não importa onde você esteja, esteja lá para glorificar a Deus. Não importa o que você estiver fazendo, faça para glorificar a Deus. Honre a Deus com tudo o que você fizer. Portanto, tudo que vocês fizerem ou disserem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que dele receberão a recompensa. É a Cristo, o Senhor, que está servindo. Segundo propósito que eu quero desafiar a você colocar na sua vida: não seja motivo de tropeço para ninguém. Versículo 32 do texto de Coríntios que acabamos de ler diz: não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos e nem para a igreja de Deus. Vamos pegar do mais próximo para o mais longe. Igreja era para ela que Paulo estava escrevendo a carta. Eu não devo escandalizar os membros da minha própria igreja. Você não deve escandalizar os membros da sua própria igreja. A minha primeira preocupação deve ser proteger a fé dos meus irmãos, proteger o ânimo dos meus irmãos, proteger a boa disposição dos meus irmãos, incentivar meus irmãos a perseverar na caminhada com Jesus Cristo. Para isso que existe igreja. Você não está lá para sugar dos outros, você está lá para fortalecer os outros. Deus quer usar a sua vida para fortalecer a igreja onde você foi colocado. Tem muita gente que vai na igreja como um cliente vai no mercado, para olhar o que tem de oferta e pegar só o que interessa. Mas Deus não te colocou numa igreja como um cliente no mercado, mas te colocou como um garçom num restaurante. Você está lá para servir, você está lá para abençoar, você está lá para distribuir as riquezas de Deus para as outras pessoas. Troque de posição. Saia da cadeira do conforto para a toalha na mesa, a toalha no braço, para a bandeja na mão, para servir. Torne-se garçom, não cliente. Igreja. Eu não quero ser tropeço para a igreja. Nem para judeu. A maioria das igrejas, na época que essa carta foi escrita, ainda era, na sua maioria, igreja de judeus. Os judeus eram o povo mais próximo da igreja. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, a igreja nasceu entre os judeus, começou a se espalhar entre os gentios, mas ela nasceu entre os judeus. O judeu era o povo mais próximo, mais propício para aceitar a salvação. Quando Paulo ia numa cidade pregar o evangelho, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga judaica. Falava para eles, se eles não quisessem, então ele falava, olha, ofereci a vocês, vocês não quisem, eu vou para os gentios. Primeiro, o judeu. E o grego é aquele que está mais longe, aquele que ainda não chegou ao conhecimento que o judeu já tinha e também ainda não chegou ao conhecimento que a igreja alcançou. E então Paulo está dizendo, você não deve servir de escândalo para aquele que está bem pertinho, a sua igreja. Você não deve servir de escândalo para aquele que está um pouco próximo, aquele que já é amigo do evangelho. E você não deve servir de escândalo para aquele que nada conhece a respeito do evangelho. Nós não devemos servir de tropeço para ninguém, nem para judeu, nem para grego e nem para a igreja de Deus. Terceiro propósito que eu quero desafiar você a colocar na sua vida. Não busque o seu próprio bem, mas o bem dos outros. Versículo 33 diz: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos. E um quarto propósito que eu quero colocar aqui para você é: esteja sempre pescando. Isso, pescando. Jesus chamou os primeiros discípulos entre os pescadores e disse para eles: venham comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de pessoas, pescadores de gente, pescadores de almas. Esteja sempre pescando, pescando almas. Versículo 33, Paulo diz: também eu procuro agradar a todos de todas as formas.
porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Grife isso aí na sua Bíblia. Para que sejam salvos. Faça tudo para a glória de Deus. Faça o máximo para abençoar as pessoas. Torne-se o mais agradável possível a todas as pessoas que você puder, fazendo de tudo, exceto pecar, para que muitos sejam salvos. Claro que pecar, não vou pecar para alguém ser salvo, porque o meu pecado não contribui para a glória de Deus. Mas todo o bem que eu puder fazer, eu quero fazer. Tudo que eu puder fazer para agradar o maior número de pessoas, no sentido de atraí-los para querer conhecer o Evangelho e o poder de Deus, isso eu quero fazer. Eu farei o que puder para que muitos sejam salvos. Eu buscarei o bem dos outros antes que o meu próprio, para que eles sejam salvos. Eu sofrerei algumas perdas em benefício dos outros, para que eles sejam salvos. Eu abrirei mão de muitos dos meus direitos, para que muitos sejam salvos. Quero falar com você também sobre como efetivar mudanças práticas. A renovação que Deus quer fazer em nós é um processo contínuo. Desenvolver a salvação, crescer na santificação, amadurecer espiritualmente, crescer na semelhança de Jesus é um processo. Jesus chamou isso de discipulado. Tornar-se um discípulo de Jesus significa seguir o exemplo de Jesus na vida prática. Tornar-me parecido com ele em seu modo de viver. Meus pensamentos, minhas palavras e as minhas ações precisam mudar para se tornarem semelhantes a Jesus. Quando eu retiro uma prática pecaminosa da minha maneira de viver, quando eu interrompo a prática de algum pecado persistente que existe na minha vida, e eu substituo aquela prática por uma prática de obediência à palavra de Deus, com isso eu estou glorificando a Deus e eu estou me tornando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Isso significa que eu estou sendo renovado na minha mente, eu estou sendo renovado no meu espírito, eu estou sendo renovado na minha prática de vida. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 22, lemos o seguinte: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. O despir-se, o livrar-se de hábitos indesejáveis, hábitos pecaminosos. Para fazer isso, primeiro você precisa identificá-los em sua vida. Então você deve se arrepender, deve confessar, deve abandonar imediatamente tal prática. Como que eu posso identificar meus erros? Por meio de uma oração onde você pede a ajuda do Espírito Santo para sondar o seu coração. Salmo 139, o salmista faz uma oração lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode pedir essa ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veio para guiar o crente em toda a verdade. Veio para nos fazer lembrar os ensinos de Jesus. Então você pode pedir a ajuda do Espírito Santo para te mostrar
onde você está desagradando a Deus com a sua maneira de viver. A outra coisa que você pode fazer e deve fazer é, por meio da palavra de Deus, você analisar a sua vida. Salmo 119, versículo 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o à luz da tua palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, ela me mostra áreas que eu preciso mudar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, ela é apta para me corrigir, para me ensinar, para me redarguir, para me instruir na justiça, para que eu esteja preparado para toda boa obra. Então, você deve ler a palavra de Deus com atenção, estudá-la com carinho, deixar Deus falar com você por meio da sua palavra. Você pode e deve ter tempo com a palavra de Deus todos os dias. Oh, quanto amo a tua lei! Meditar nela é o meu maior prazer. Assim o salmista adorava ao Senhor, admirado com a pureza, com a grandeza, com a maravilha da palavra de Deus. E a Bíblia diz: feliz é o homem que não anda pelo conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Só então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Leia a palavra de Deus, porque ela vai te mostrar áreas que precisam ser mudadas. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é o despir-se. Por meio da palavra, por meio da ação convencedora do Espírito Santo, eu posso identificar cascas velhas nessa cebola que precisam ser arrancadas para que a minha vida nova possa aparecer. E o que é o vestir-se? Eu sou fortalecido com o poder de Deus por meio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo e desenvolver intimidade com Deus é o segredo do poder para uma vida vitoriosa. Efésios capítulo 3, versículo 16 diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Cheio do Espírito Santo e fortalecido pelo seu poder, eu posso glorificar a Deus na minha vida. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 diz: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Comendo, bebendo, falando, servindo, ou fazendo qualquer outra coisa, se eu faço no poder do Espírito Santo, Deus será glorificado na minha vida.
por meio da minha obediência, eu posso agradar a Deus e demonstrar o quanto eu o amo e o quanto eu sou grato por tudo quanto Ele fez por mim. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, viva e eficaz, poderosa, e ajuda-nos a tirar essa casca velha, tudo aquilo que é do velho homem que está na nossa vida, e ajuda-nos a revestir do novo, principalmente revestir do poder do Espírito Santo. É disso que nós precisamos na nossa vida, revestir das virtudes que é fruto do Espírito Santo, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são tudo fruto que teu Espírito produz em nossa vida. Queremos essa vida dirigida pelo Espírito, porque nós não queremos satisfazer a cobiça da carne, não queremos satisfazer os desejos da nossa velha natureza pecadora, queremos te agradar. Seja comigo, seja com os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra aí pela internet. Abençoe suas vidas ricamente em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana de vitória, de sucesso, cheia do poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus.